Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos simular uma carteira de investimentos para receber dividendos para o ano 2023 de mais ou menos 10 mil reais, ok? Vamos fazer. Por que 10 mil reais? Porque eu selecionei 10 ativos, vou selecionar 10 ativos e, e assim dá para você investir mais ou menos R$ 1.000 em cada ativo para receber então a média da carteira que nós vamos simular aqui hoje. Lembrando que nada aqui é recomendação de compras. Eu vou utilizar 5 ações recomendadas pela Infomoney e vou selecionar 5 fundos imobiliários para a gente fazer uma carteira mais ou menos diversificada. Vamos então aqui para a nossa planilha. Criei aqui uma pequena planilha para a gente fazer uma simulação. Vamos então selecionar fundos imobiliários. Primeiro, toda carteira tem que ter um fundo de troco MXRF, que é um fundo de papel, middle risk, que paga dividendos todos os meses, né? Os fundos imobiliários de maneira geral pagam dividendos todos os meses e oferece aí um yield que está pagando aproximadamente 1% ao mês, se eu não me engano, o yield dos últimos 12 meses. Vamos só ver aqui. XRF 11. Maxi Renda. Exatamente, 12,11% é o yield, portanto, custa R$10,16, vou colocar aqui na planilha. 10,16 para a gente ter uma ideia do preço. E o yield dele, neste momento, 12,11%. 12,11%. MXRF. Para termos mais um fundo de papel que paga um pouco mais, vou colocar, por exemplo, o Iridium, um grande fundo, faz parte do IFIX, você não está correndo nenhum risco e neste momento está muito descontado. Olha, está aqui com muito descontado, não, está descontado. Que ele é um fundo prêmio, normalmente ele está acima do valor patrimonial, mas neste momento está descontado. Portanto, está com PVP de 0,97. Vamos colocar o Iridium, que tem um dividend yield, ele é um high yield, ele paga mais dividendos do que a norma, um fundo um pouco mais arriscado, mas apesar de ser um fundo tão grande que esse risco é totalmente diluído. Portanto, 14,62 de yield, 14,62 de yield, e vamos colocar aqui IRDM, e que custa neste momento, esqueci de ver o preço, R$ 89,44 no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Pronto, agora vamos partir então para um fundo, para diversificar a carteira, vamos partir para um fundo de busca avançada, fundo de shoppings. Sempre assim, no dia que a gente faz o vídeo, a internet fica lenta. Todos os segmentos, eu quero shoppings, buscar, e aqui na lista vou simplesmente selecionar os que têm os maiores dividend yield, portanto 9,89 HSML. Vou utilizar o HSML, fundo grande, faz parte do IFIX, HSML 9,89. HSML yield 9,89, que custa neste momento 79,16. 79,16. Pronto. Vamos então colocar fundos vamos criar uma carteira aqui que é pouco arriscada, então vou colocar um fundo de logística. Vou colocar um que está com problema agora, portanto pode ser que esteja oferecendo uma boa oportunidade. Vou colocar o VILG 11. VILG dividendo 9,60, portanto é o preço atual, 83,30. 9,60, 83,30 e colocamos então o VILG 11. E agora vou colocar, para ser uma carteira diversificada, vou colocar mais um fundo de logística, vou colocar o GALG, e assim temos dois fundos de troco, dois fundos que custam R$10 e que é fácil de reinvestir o dividendo. Desculpem. Então vamos ver quanto é que está custando o GALG neste momento. Mais um fundo de troco, 8,58, dividendo 11,40. Portanto, olha, um dividendo muito bom para um fundo de tijolo, 11,40. E eu esqueci o preço,
8,58 está... Eu acho que está descontado, acho que está bem descontado o Galg neste momento. Deixa eu ver aqui, 0,92, olha, quase 10% de desconto do patrimonial. Mais um fundo de troco, fundo de base 10, portanto, se você quiser reinvestir no fundo de tijolo, você tem o Galg, se você quiser reinvestir no fundo de papel, tem o MXRF. Dois fundos de tijolo, dois fundos de base 10, portanto 10 e 16, 8,58, para você reinvestir os dividendos. E assim temos um yield médio nessa carteira aqui de 11,52, portanto, uma carteira maioritariamente de tijolo, mais da metade de tijolo, e que tem um yield médio de quase 1% ao mês, 11,52, portanto, uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Vamos partir então para as ações. Vou aqui no InfoMoney e vamos ver quais são as recomendações de ações. Portanto, BBS3. BBS3, BB Seguridade. Deixa eu ver aqui, portanto, EBITDA, dívida líquida, patrimônio, tal. Eu queria saber qual era o yield da BB Seguridade. BBS3. BBSE3. Acho que tem a 4, BBSE. Não, só tem a 3. 8 e 18, portanto, 35 BBSE, 35,54. BBSE, 35,54 e o yield 8,18. 8,18. Ok, vamos para a segunda ação. Taesa. TAEE11. TAEE11. O yield 17,24. Olha só, que excelente. 35,90. TAEE 35,90. E o yield de 17,24. Isso atualmente, né? A expectativa deles é menor. A expectativa é de um dividendo de 9,5 a 10,5 de yield para a Taesa. Mas pronto, eu estou me baseando sobre o yield atual. Banco ABC, portanto, ABCB4. ABCB4. Banco ABC tem um yield de 7,60, 18,37. 7,60, 18,37. ABCB, acho eu. ABCB, é exatamente. Vamos então, Copel, CPFL, é Copel? Não sei, agora fiquei na dúvida. Não, CPFL não é Copel, Copel... Vamos ver, CPFE ou CPFL? CPFL, mas o código é CPFE, ok, CPFE. Não é Copel, tem um código parecido a Copel. 31, dividendo 10,46. 31, dividendo 10,46. CPFE. Pronto. R$31. CPFE 3. CPFL Energia. Ok. E qual era a última? Alupar. ALUP 11. ALUP 11. Portanto, temos aqui então a nossa carteira. A LUP 11, essa daqui, 28,32, dividendo de 4,34. 28,32, dividendo de 4,34, neste momento, Alupar. E, portanto, fazemos um yield eu errei aqui, 4,34 é aqui, e aqui não é 10,46, 10,46, estava errado. O preço então do ABC é 18,37,
Qual é que eu errei? CPF é 10,46, deve estar errado, porque foi o yield. Aqui CPF é 31,13. E o Alupar 28,32. 32. Pronto, o yield está certo agora? Deve estar. Portanto, assim temos um yield, temos 5 ações recomendadas pela Infomoney e 5 fundos imobiliários para diversificar. Nada que é recomendação da minha parte, mas é um exemplo de como poderíamos diversificar com uma carteira pouco arriscada. Portanto, juntamos então o yield dos dois. Já temos o yield total da carteira, 11,52 mais 9,56. Mesmo tendo a Taesa tendo um yield de 17%, podemos ver que o yield médio é 9,56. Portanto, não chega a 10% de yield neste momento. Isso tudo dividido por 2, temos um yield médio de 10,54. Então, vou colocar aqui 10,54. O que daria um dividendo anual, portanto, ela arredondou para 11%, mas vou colocar 10,5, pronto. 10,5 daria um yield numa carteira de dividendos de R$10.000, daria um yield anual de R$1.054. Portanto, 10% basicamente sobre R$10.000 daria um yield anual de R$1.054, que dividido por mês realmente dividido por 12, 87,83. Vou colocar aqui 87,83. Seria o dividendo mensal de uma carteira de R$10.000, dividido em 5 fundos imobiliários e 5 ações para receber dividendos. Podemos ver que aqui o problema é a Alupar, que tem um dividendo de 4,34%. Se nós mudássemos, por exemplo, a Alupar para agora sim, para uma Copel, CPL é 6, vou colocar 11. Deixa eu ver qual é o yield dela. 11,97. Dá para aumentar esse yield com uma ação bastante tranquila. CPLE, vou colocar aqui como exemplo. CPLE. O yield dela está em 11,97, custa 29,89. 11,97, 29,89. Dá 11,9. Portanto, aqui podemos colocar um dividend yield de mais de 11%. Deixa eu ver exatamente quanto é que dá, assim a gente faz com dados corretos. 52 mais 11,09. Tudo isso dividido por 2 dá 11,30. 11,3. Daria 1.130, que aqui provavelmente já vai dar 1.130 dividido por 12, 94,16 como dividend yield. Como dividend yield mensal. Portanto, tá vendo? Já temos quase R$100 de dividendo que nós podemos comprar aqui qualquer cota de fundo imobiliário. Dá para comprar quase 10 cotas de MXRF. Com certeza dá para comprar 10 cotas de Galg por mês, ou seja, já aumenta o meu dividendo de um mês para o outro. E dá para comprar no mercado fracionário, dá para comprar mais ações também. Mas se você quiser aqui, por isso é que eu coloquei os fundos de troco, os fundos de R$10, como MXRF e o Galg, porque para reinvestir é mais fácil. Que as cotas de fundo imobiliário a gente compra de uma em uma, não compra no mercado fracionário, não compra como frações, mas compra de uma em uma. Portanto, já dava aqui, por exemplo, todos os meses já dá para comprar mais 10 cotas de Galg e ainda sobra dinheiro, porque 8,58 vezes 10 daria R$85. Dá para comprar 9, 94,16. Comprar 11. 94,16 dividido por 8,58 dá igual 10,97. Portanto, dá para comprar quase 11 cotas
de galg todos os meses, ok? Portanto, vou ficando por aqui. Era só para dar um exemplo de uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de dividendos dividida em fundos imobiliários e ações. Portanto, podemos investir aqui R$1.000 praticamente, aproximadamente em cada ativo, e vamos receber mais de R$1.130, porque esse valor está arredondado, mais de R$1.130 no yield atual, supondo que as empresas continuem pagando o dividendo que pagaram praticamente em 2022, continuem pagando em 2023. O que vai acontecer? Provavelmente algumas empresas vão pagar um pouco menos, mas outras vão pagar um pouco mais. Portanto, por isso que é importante a gente diversificar. Algumas pagam um pouco menos porque tiveram mais lucros. A Copel, por exemplo, de saneamento, pode não ter pago tantos dividendos por causa que estava saindo de uma crise e agora pagar mais dividendos, por exemplo. O Banco ABC, os bancos podem estar em crise, portanto, pagar um pouco menos, ou vir um pouco mais, porque caso a taxa de juros abaixo diminua durante esse ano, os bancos têm tendência a ganhar um pouco mais, portanto, o dividendo vai variar das ações. Dos fundos imobiliários não vai variar tanto, vai ser um pouco mais justo, um pouco mais fixo, mas nas ações vão variar, portanto, o yield médio vai estar ali mais ou menos, mesmo umas pagando um pouco mais, outras pagando um pouco menos, o yield médio vai estar mais ou menos ali nos 11%, ou seja, quase 1% livre de imposto. Não tem imposto de renda sobre dividendos, ok? Esse era um exemplo de uma carteira de dividendos diversificada. Eu, por exemplo, invisto na minha conta do Brasil, invisto mais em fundos imobiliários, só tem 2 ou 3 ações, mas é uma parte muito pequena da carteira. Eu prefiro fundos imobiliários porque paga todos os meses. E se você quiser acompanhar minha carteira, inclusive, é só se inscrever aqui no canal. Eu mostro aqui, por exemplo, todos os vídeos eu costumo mostrar a rentabilidade da minha carteira. Olha, neste momento está um pouco melhor que o Ibovespa, está menos 1,80 de rentabilidade dos últimos 12 meses. E o Ibovespa está negativo de menos 2,28. E o CDI dando uma surra em toda a gente também. É isso. Portanto, não esquece de se inscrever no canal se quiser acompanhar. Deixar um like se o vídeo for interessante. E é isso. Obrigado por ver esse vídeo. Até o próximo vídeo.